Olá, seja bem-vindo ao videocast da Ciclo Academy. Estamos aqui no 39º Simpósio de Supply Chain. Eu sou a Bia Cobal. Aqui comigo temos uma das pessoas que foi homenageadas no evento de 25 anos da Ciclo Academy. Seja bem-vindo, André. Estou com André Biancardini, que é diretor sênior de Supply Chain Brasil da Adidas. Bem-vindo. Tudo bom, Bia? Eu também. Tudo bem, prazer estar aqui contigo. Evento lindo. Mostre seu super prêmio, gente. Olha que bonita a placa que ele recebeu. Acabei de palestrar, recebi essa homenagem, né? Top 6 dos casos que desses 25 anos aqui da Ciclo, né? Então também um tributo à Ciclo. A Isabel vem proporcionando a gente aqui de supply a ter essas experiências também aqui, fazer esse network super bom. E você estava... Obrigado por nos receber aqui. Achei demais que você estava já me contando que antes de vir aqui sentar aqui na cadeira do videocast, você estava palestrando, inclusive falando também sobre esse case que foi premiado lá em 2022. Você quer trazer um pouquinho do que aconteceu nessa palestra pra gente? Primeiro a gente, né, tentou conectar com o mote, que é o evento, né, Estratégias até 2030, que por coincidência a gente terminou a nossa estratégia de supply chain Brasil até 2030 há 2 semanas, então estava fresquinho, saindo do forno, a gente trouxe um pouquinho e tem muito a ver com agilidade, tem muito a ver com aceleração digital e também tem muito a ver com inovação, e não inovação só por inovação, mas inovação a fim de gerar negócio ou reduzir custo. E conectando aqui com o nosso tema específico, né, da palestra, tinha a ver com o uso de machine learning e inteligência artificial na otimização dos processos do centro de distribuição. Então a gente tinha algumas dores no centro de distribuição que a gente precisava resolver, né? Ou então a gente ia ter mais custo. Por exemplo, a gente não queria ter mais custo. Muito pelo contrário, a gente estava crescendo bastante no nosso número de SKUs, né, que é, por exemplo, um samba branco tamanho 41. Isso é um SKU. Aí o outro SKU é samba branco 42. E assim por diante. Então a gente estava crescendo bastante e hoje em dia a gente tem ainda mais. Então, comparado ao case que a gente teve há 3, 4 anos atrás, a gente cresceu ainda mais 45% desse número de SKUs. Então isso o que significa? Eu preciso de mais espaço para eles. Né? Eu preciso de mais espaço para colocar o sambinha de zebrinha, o de oncinha e essa história toda que o pessoal está aí super comprando. E mais espaço significa mais investimento, mais custo de espaço, né? E mais custo de mão de obra, que você tem mais distâncias maiores, as pessoas precisam andar mais e, no final das contas, você precisa de mais pessoas. E aí a gente, cara, na pandemia... Como é que a gente resolve esse problema na pandemia, né? Então a gente buscou ferramentas tanto de prateleira quanto empresas menores e a gente decidiu ir com uma empresa mais startup, né? A gente visitou lá, fomos a São Carlos, botamos uma máscarazinha, eu e três colegas, fomos no carro, pegamos acho que 6 horas para ir para São Carlos, visitamos a empresa, cara, os caras provaram para a gente que tinham uma capacidade de execução boa, baita matemáticos e como traduzir a matemática em ciência aplicada, né? Acho que esse era o grande segredo. Então a gente conseguiu confeccionar 2 produtinhos aí super legais, uma focados realmente nessa otimização dos SKUs no centro de distribuição. Então, ao invés de aumentar espaço, investir em hack, etc., a gente diminuiu o número de posições, a gente fez um processo de hot picking mais robusto, a gente fez otimizações de ondas de picking, de replenishment, focado em inteligência artificial, e com outro produto a gente desenvolveu um planejamento de recursos, que uma outra dor é pessoas, né? A gente sabe que hoje tem uma escassez de mão de obra, as pessoas trocam de um lugar para outro muito fácil. Então, como é que a gente otimiza com as pessoas que a gente tem? E a gente também usou ciência aplicada, machine learning, inteligência artificial para poder resolver isso, né? Então, como é que a gente, com previsão,
a gente olhava mais para frente, como é que a gente contrata essa galera, ou como é que a gente não manda embora, porque lá na frente a gente precisa, e como é que a gente balanceia isso entre custo de manter, custo de mandar embora, coloca de férias, faz todo um processo, até o dia a dia, né? Onde você, Bia, vamos fazer uma analogia aqui com um jogo de futebol, né? Você, Bia, é uma boa atacante. Bia, você vai jogar no ataque. Talvez você jogue como centroavante ou como uma segunda atacante, você joga bem, mas você não é uma boa defensora. Então essa ferramenta foi aprendendo onde essas pessoas jogam bem dentro desse campo de jogo. Incrível. E colocam elas todos os dias para jogarem dentro de posições que elas jogam bem. Ela coloca você para experimentar. Bom, Bia, você é uma ponta esquerda, mas talvez você possa ser uma boa lateral esquerda, eventualmente, quando a gente precisar. Então ela colocava aleatoriamente a galera, Bia, sai da ponta esquerda, joga hoje na lateral esquerda e vê como é que você performa. E através dessa performance, a ferramenta ia identificando no dia onde cada um ia jogar e na hora, de acordo com a demanda daquele dia, como é que as coisas iam se evoluindo dentro do centro de distribuição. É muito louco, que interessante. Deu super certo. Não, e você falou a boa palavra, eu ia falar assim, nossa, me lembrou um pouco aquela dança das cadeiras. Sim, né? sim. Hoje eu vou fazer, desse jeito, esse tipo de atividade, neste setor, e amanhã eu vou fazer no outro. Teve um pouco disso? Teve, e o grande pulo do gato, sim, é que as pessoas experimentem um pouco, né? Que talvez você não saiba que você é uma boa lateral esquerda. Tá. E o grande ponto da ferramenta é realmente colocar onde a pessoa é muito boa para trabalhar. E que talvez ela nem imaginasse. Nem imaginasse, mas assim, foca naquilo. Tá. E aí a gente conseguiu jogar um nível de pessoas que atuam em alta performance, e a gente tinha alguns parâmetros para isso, de 60% para 80%. Ou seja, a gente conseguiu especializar aquelas pessoas onde elas eram realmente boas, e aí a gente conseguiu, obviamente, com isso, melhorar a nossa produtividade e reduzir custo. Sim. Né? Agora você está me falando de resultados, mas a minha curiosidade vem no seguinte: quais foram os maiores desafios nessa implementação? Primeira coisa era você quebrar paradigma de que, por exemplo, quando a gente fala lá de alocação dos SKUs dentro de um centro de distribuição, as pessoas tinham muito na cabeça, e ainda tem, que é curva ABC. Você pega o cara principal, você coloca mais perto do corredor, você pega o segundo cara que é na curva ABC, você coloca um pouco mais longe, e a curva C você joga lá para longe. Né? Você pega o samba 41, 42, 43, 44, coloca tudo juntinho, ali que vai estar, que o picker vai fazer o picking ali perto. E não necessariamente, foi o que a gente concluiu. Então você, baseado em demanda, na previsão da demanda e na carteira de pedidos que a gente começou a olhar quais itens que se combinam, que devem estar perto e devem estar alocados ali para você garantir uma melhor produtividade, baseado em ciência, baseado em matemática, baseado em estatística. Entendi. Né? E aí também você traz essa questão da morfologia, né? Qual itens de mais giro tem que estar mais por aqui. Outros de menos giro tem que estar por aqui, de menos giro tem que estar por aqui, porque também você tem mais movimentos fazendo isso, né? Então você começa a linkado com o planejamento de recursos que eu te falei, né? Quais são as pessoas com a altura correta para estar naquele lugar e onde devem estar esses produtos? Quebrar o paradigma de que a curva ABC não era a melhor abordagem, acho que foi o maior paradigma. Né? Maior paradigma. Quebraram. E depois acreditar que a tecnologia, que a inteligência vai dar uma resposta melhor do que o ser humano. Então, a partir do momento que os resultados foram vindo, que eu acho que é isso que é o grande aprendizado de várias implementações que eu fiz, o resultado ele traz a confiança para você evoluir. Né? Então, o resultado veio rápido, então a gente fez uma implementação em 4 meses, em 6 meses a gente estava rodando bem, e em 1 ano a gente estava super estável, super... Foi muito rápido. Com a galera comprada que aquilo era o melhor a ser feito e vendendo
entre aspas, né, exportando a boa prática para outros países da Adidas. Que normalmente a gente recebe muito, né? Fala, poxa, do global, a gente é uma empresa muito globalizada, muito estandarizada. A gente recebe muita coisa do global. Nesse caso, a gente estava falando, olha, a gente tem um negócio aqui muito legal, gente. E aí a gente conseguiu implementar em outros CDs da América Latina, inclusive. E André, como é que você vê o futuro do uso da inteligência artificial na logística? Acho que isso é inevitável, né? Primeiro é isso, né? A gente tem que entender que é inevitável. Acho que isso é o número 1. Número 2 a gente tem um problema, principalmente quando a gente fala de centro de distribuição, que a gente tem uma escassez de mão de obra grande. E isso vai ser amplificado nos próximos anos, né? Então, tem programas de governo que, por exemplo, não incentivam as pessoas a trabalhar, muitas vezes falta gente. Tem uma competição muito grande, às vezes, por exemplo, a gente está em Extrema hoje, né? Então, tem uma competição muito grande entre centros de distribuição, então a pessoa, não me encaixei aqui, vai para lá. E tem uma coisa que a gente talvez não está olhando muito, e a gente passou nesse ciclo estratégico, é a questão da reforma tributária. A reforma tributária, muito provavelmente, vai trazer muitas empresas que estão hoje no Nordeste, ou talvez em Minas, para o centro de gravidade do consumo, que é aqui na região Sudeste, São Paulo. O que isso vai acontecer? Além de tornar mais caro o espaço, né, você competir pelos CDs e etc., você vai competir muito pela mão de obra. Pensando nesse caso específico do CD, a gente vai precisar trabalhar muito bem mão de obra, inteligência artificial, automação, né? Hoje você tem lá a conta, você vai lá fazer a conta da automação, você senta com o seu CFO, tem payback de 2 anos. Eu acho que a conversa a partir de algum momento, esse momento eu acho que já passou, inclusive, não é payback, é questão de sustentabilidade do negócio. Pensar a longo prazo, porque não vai ter mais pessoas. Não vai ter jeito, né? Exato. E quando a gente fala no mundo que a gente vive, né, de volatilidade, de incerteza, tudo isso, a inteligência artificial entra como um mecanismo para ajudar os tomadores de decisão a tomar decisões mais rápidas. Né? Vou te dar alguns exemplos. Caso de remédio para emagrecer. A galera, Estados Unidos. Vamos pegar os Estados Unidos, a gente pode pegar o Brasil também. Tinha um perfil de tamanho que a galera usava lá. A galera está emagrecendo, está sobrando a grade G, XG e está faltando a grade MP, porque mudou o perfil da silhueta das pessoas. Sim. E da onde você captura isso, né? Com inteligência artificial, você vendo demanda, você vendo comportamento, você consegue capturar isso e reagir mais rápido. Questão do tarifaço. Como é que você faz conta de preço, elasticidade de preço, porque você tem outros impactos agora para que você não perca a venda. Isso é um uso super prático e estratégico, né? A gente olhando aqui um caso nosso, Adidas. A gente faz uma pré-venda, né? Então eu sento com a Bia. Bia, vamos olhar para daqui a 6 meses, hoje na coleção outono e inverno de 2026. A gente está começando esse ciclo. Bia, o que você vai querer aqui? Aí a gente tira um pré-pedido. A partir desse pré-pedido, eu começo o meu processo de pedido, fabricação e etc. O produto que chegar no meu centro de distribuição que você me pediu, Bia, é para você. Vai estar alocado nesse estoque, vai estar para você. Só que eu posso estar sentado com o Bruno e o Bruno também ter feito um pedido, mas para uma outra data e vai chegar numa data diferente. Só que o Bruno, ele quer converter, ele quer... Chegou lá na outono e inverno do ano que vem, a Bia falou... eu estou sem dinheiro, eu apostei em outros produtos, não está girando e etc. Só que o Bruno não, o Bruno está ávido pelo produto que está alocado para a Bia. Mas o dele não chegou ainda. Hoje eu faço pego o estoque daqui, ponho para lá, a gente chama de grande quebra-cabeça, na mão. Hoje eu tenho uma galera fazendo isso para otimizar meu faturamento, porque isso otimiza meu faturamento, né? Se ele quer, você não quer agora... eu pego o que você tá com você e fico rodando, né? Inteligência artificial faz isso assim, ó. Bum.
ela consegue te dar essa resposta muito rápida. Então, são casos assim de uso que a gente já vê na prática trazendo benefícios. Né? Perfeito. Adorei conversar com você. A gente vai agora para uma mensagem final e que você fale um pouquinho do como você acha quão importante eventos como esse que a gente está participando para o profissional. E se você quiser trazer um insight aí sobre um evento, né, sobre o evento que você está participando. A Ciclo, ela traz para mim, além de, obviamente, networking, a gente conhecer os parceiros, as ferramentas e todos os produtos que tem aí no mercado, eu acho que é uma oportunidade que a gente que está no dia a dia ali, enfurnado, buscando resolver os nossos problemas, né, sair um pouco para ver o que tem fora da nossa empresa, né? Então, acho que o grande insight para a gente poxa, ver a Unilever aqui, ver Boticário apresentando, e entender que existem outras soluções, ou existem soluções para os problemas que a gente enfrenta. Porque no final das contas, a gente que está em supply chain, os problemas são os mesmos, né? Então é basicamente esse insight, né? Abrir a cabeça e poder entender que tem soluções diferentes para problemas que a gente enfrenta. Adorei, obrigada, André. Foi muito legal conhecer seu case. Parabéns pela premiação. Foi muito bacana esse papo. Eu ficaria aqui, continuaria muito tempo entendendo um pouco mais de inteligência artificial e como que vocês usam. É muito instigante. Obrigada mesmo por compartilhar. Tenho certeza que você aí também gostou muito e quer se aprofundar mais nessas temáticas, né? Então é só entrar no nosso hub de conteúdo. Grande beijo, até o próximo episódio.